Você está feliz hoje? Muito bem. Você está feliz com Jesus hoje? Ai, Jesus, eu vou perguntar de novo. Você está feliz com Jesus hoje? Oh, glória a Deus. E Jesus está feliz com você hoje? Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é um dia muito especial, né? Ontem, esse lugar, né? Eu, dentro do meu coração, costumo dizer assim, não a Lion, mas esse lugar, porque a Lion ela já nasceu um pouco antes, mas esse lugar ontem comemorou 5 anos do primeiro culto aqui nesse lugar. E apesar de nós estarmos no mesmo lugar, eu posso falar para você que não estava aqui no início, que muitas coisas estão diferentes. Mas enquanto eu estava aqui, eu conversando com o Senhor essa semana, eu ia ministrar e eu falei, Deus, que responsabilidade. E eu vim pedindo essa semana toda do Senhor que hoje fosse realmente um culto profético. Que nós profetizássemos coisas hoje para vivermos no aniversário de 6 anos da Lion. Amém? E uma das coisas que eu comecei a pedir do Senhor quando eu cheguei aqui foi, Senhor, por favor, dia 28 de março de 2027, que nós estejamos em um lugar maior. Porque eu comecei a querer me mexer, eu sou meio espaçosa, e eu vi assim, eu falei, não, você só sabe que a sua filha é espaçosa. Então que em 2027 nós possamos estar em um lugar muito maior, com muitos rostos novos, amém? Em nome de Jesus, eu creio, você crê? E provavelmente com 2 cultos, de manhã e à noite, amém? Para você escolher aí qual o horário que você quer cultuar o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na Cartas aos Romanos, capítulo 10. Hoje nós não temos acompanhamento no... pegou hoje. Hoje vou me pegar, hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje vai ser difícil ministrar. Eu acho que eu vou... Por quê? Vou já falar para vocês. Porque, como eu disse, né? Sou eu espaçosa. E quando eu ministro, eles brigam comigo, porque eles dizem que eu fico de um lado para o outro e a câmera não dá para fazer um vídeo porque eu fico para lá e para cá, né? Falo, tem gente ali, tem gente aqui, tem gente eu gosto de... E hoje eu acho que eu vou pra frente aqui, porque fica meio me dá uma sensação assim, né? Carta aos Romanos, capítulo 10, verso 14. Amém? Hoje eu creio que o Senhor vai falar com você. Se não falar com você quando terminar o culto, você vai me chamar. Você vai dizer assim, Carla, o Senhor não falou comigo. Aí eu quero conversar com você, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai te pegar. Amém? Romanos capítulo 10, verso 14 diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas ou coisas boas. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Quem tem o pé bonito aí? Quem que anda ali anunciando as boas novas? Eu estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra essa semana. Eu estava falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Fala comigo, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o Senhor me trouxe esse versículo. E eu confesso que eu queria assim, né, pregar sobre outra coisa. E prosperidade, bênção e não sei o quê. E tudo isso tem, e o Evangelho tem, e a gente sabe. Mas o Senhor ministrou ao meu coração sobre essa passagem, e hoje eu quero te incomodar como eu fui incomodada, né?
Aqui Paulo está escrevendo a carta aos Romanos e ele está falando um pouquinho do que é o Evangelho. Ele está explicando qual é a verdade do Evangelho. E quando ele explica a verdade, se a gente for um pouquinho mais para cima, ele fala qual é a verdade do Evangelho. O que é a verdade? No verso 9 ele diz assim, ó: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como seu Salvador. É engraçado que tem gente, né, que diz assim, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. A Bíblia diz que até o diabo acredita. Então não há diferença entre quem acredita e não acredita, se você acredita e se o diabo acredita. Há diferença se você confessa o nome de Jesus. Se você confessa, porque a Bíblia é clara, ela diz, se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre dos mortos, você será salvo. Então a salvação não se compra, a salvação não é por boas obras, a salvação não é se você é politicamente correto, você será salvo, não. A salvação é se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, se você crê que Ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia fala, e aí você será salvo. É por isso que nós sempre perguntamos, há alguém entre nós que ainda não confessou o Senhor como seu Salvador e que quer fazer isso hoje? Porque a salvação, ela é real. Mas, Carla, me salvar de quê? Primeiro de você mesmo. Você é um perigo para você mesmo. Saiba disso. E também salvar você, porque é você mesmo que vai levar você até esse lugar do inferno. Eu voltei a ler os evangelhos e eu estou lendo assim minuciosamente, muito devagarzinho. E eu estava ali lendo em Mateus e eu vi quando Jesus está no Sermão do Monte ainda, muito no começo, e ele diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho do que o seu corpo todo ir para onde? Jesus que falou. E aí tem gente que fala, sabe o quê? O inferno é aqui. Tem gente que diz isso. O inferno é aqui. Se o inferno é aqui, por que Jesus diz arranca teu olho, se ele te faz pecar, para que você não vá com o teu corpo todo? Ele está falando para que você não vá. Ele não está falando para que você viva, para que você esteja, mas para que você não vá com o seu corpo todo para o inferno. Porque o inferno, ele é real e ele não foi preparado para mim e para você. Mas a realidade hoje é que se você não for salvo, é para lá que você vai. Você não, desculpa. É para lá, ninguém aqui vai, amém? É para lá quem não conhece Jesus, quem não confessa Jesus vai, amém? Que não é o nosso caso, glória a Deus por isso, amém? Então, Paulo está explicando a mensagem, só que ele fala assim, essa é a mensagem do Evangelho. Que você precisa confessar Jesus, você precisa conhecer Jesus, você precisa confessar com a sua boca, você precisa crer no seu coração, só que ele diz assim, mas como que vão invocar o nome do Senhor? Como que vão invocar aquele que eles não acreditam, que eles não creem? Como? Como que isso é possível? Aí ele diz assim, e como que eles vão crer se eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E hoje eu quero dividir contigo, compartilhar com você a ordem que Jesus nos deu quando ele ascendeu aos céus. Ele nos deixou um comissionamento. Antes de Jesus ir, ele falou assim, eu tenho uma missão para você. E essa missão, ela está lá em Mateus capítulo 28. A grande comissão.
Sabe, eu e você precisamos entender que o Evangelho, ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser propagado. Existem muitas pessoas que não conhecem, já ouviram falar de Jesus. Ah, Jesus tem gente que não acredita que Jesus é Deus, tem gente que acha que Jesus é um profeta, tem gente que acha que Jesus é um Deus menor do que Deus. São muitas ideias, são muitas ideologias. Tem gente que acredita no Deus do boi, da barata e do não sei o quê, e não é porque isso aqui tudo é uma energia, e são muitas ideologias e muitas crenças. Mas a minha pergunta para você hoje que está sentada bem aqui nessa cadeira é: você tem feito a sua parte? Você tem propagado o Evangelho? Você tem levado a verdade de quem Jesus é para as pessoas que não o conhecem? Porque às vezes você pode ter uma ideia errônea, que esse papel é só de quem está aqui. E às vezes a gente pensa isso. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangélico, eu ainda não sei qual é o meu propósito, né? E aí você fica ali, vivendo com Jesus e tendo a sua vida diária, o seu dia a dia, tudo bem, sem entender que você foi chamado, você foi comissionado por Jesus para declarar a verdade do Evangelho. Eu não sei o que te trouxe até a essa cadeira. Eu sei o que me trouxe até aqui. E se eu estou aqui hoje, é porque alguém chegou comigo e falou assim para mim. Eu estava separada do Renzo, você já conhece essa história, e a gente sempre brinca que ele diz que eu expulsei ele diz que eu expulsei, eu digo que ele me abandonou, né? De fato não importa, nós estávamos separados e eu estava assim no fundo. Não, é fundo. Mais fundo é fundo, para que você entenda, eu queria poder dimensionar para você o quanto de fundo eu estava no poço da minha vida. E alguém me encontrou nesse tempo e disse assim para mim: eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua história. Uma pessoa falou para mim: eu conheço alguém que pode mudar a sua história. E eu: quem é? Porque, né? Quando você está precisando resolver um problema, você quer resolver, e se a pessoa falar assim: olha, porque você tem que ir lá na Ásia comprar, eu vou. Vai resolver o meu problema? Você dá um jeito e você vai e você compra porque você quer resolver o seu problema. Então, quando a pessoa falou para mim, antes disso, claro, porque nós também precisamos dar um passo, o Senhor dá um passo, você dá um passo. Eu lembro que uma semana depois que o Renzo saiu, eu me ajoelhei no chão da minha casa e eu disse assim: Deus, porque Deus para mim sempre foi uma divindade, alguém assim que, meu Deus do céu, ele está lá no céu, eu não posso nem, meu Deus, eu não queria nem saber dele, porque eu sabia o tanto de coisa que eu fazia de errado, e eu falava assim na minha cabecinha: não, porque se eu for conhecer, aí agora eu vou saber a verdade, eu não posso mais fazer nada de errado, então deixa ele lá. Mas engraçado, sabe, que se você for um pouquinho depois, você vai ver Paulo falando um pouquinho antes que o seu coração que carrega a mensagem, ele sabe. Você tem uma consciência, você sabe o que é certo e o que é errado. Você só não quer se envolver, você só quer se enganar. Porque a gente sabe. E aí aquele Deus muito de longe, só que no auge do desespero, né? Quando a gente está desesperada, quando você já tentou de tudo, aí você dobra o seu joelho e, oh meu Deus, ele sempre está lá. Ele sempre está lá. Que alegria é essa? Todo mundo pode te abandonar, mas ele nunca te abandona. Ele sempre está lá. E eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Deus, se o Senhor existe, muda a minha história. Foi só essa a minha oração. Tem gente que diz: eu não sei orar, né? Mas a minha oração foi só essa: Deus, se o Senhor existe, muda a minha história. E o Senhor mudou a minha história, né? 10 anos depois, 10 anos? 10 anos depois, toda vez eu me confundo, 12, não sei, mais ou menos isso, estou eu aqui. Sabe, mudou a minha história, mas um dia
Eu fiz essa oração e um dia uma pessoa falou para mim, eu sei quem pode resolver o teu problema. Eu falei, quem? Ela disse, Jesus. Eu, Jesus? Ela, Jesus. Jesus pode restaurar a tua casa, Jesus pode restaurar a tua família. Eu falei, Jesus? O Jesus da Bíblia? Ela disse, é o Jesus da Bíblia. Eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha nada a perder. Irmãos, eu só não fui num centro de macumba, porque eu realmente sempre fui uma pessoa que a minha tia, ela ficava, uma pessoa da minha família, que falando, ficava endemoniada, então eu via que aquilo era muito ruim, então eu sempre tive muito receio de me envolver com essas coisas, E eu sei que tem pessoas que procuram isso, que vão atrás disso, mas eu realmente não, e até porque eu sempre pensei assim, uma pessoa está contigo porque você pagou alguém para fazer um trabalho para ela ficar contigo, isso é muito degradante, entendeu? Eu sempre vi dessa forma, mas é uma visão de cada um. Então eu não procurei esse tipo de artifício, mas quando essa pessoa me falou de Jesus, eu já estava ali bem no fundo do poço, e eu falei, rapaz, eu não tenho nada a perder, eu vou ver o que é isso. E cá estou eu, com a minha família restaurada, o meu marido aceitou Jesus, ele vinha do espiritismo, ele aceitou Jesus, a verdade entrou na vida dele, os meus filhos aceitaram Jesus e isso já era muito suficiente para a nossa família. Mas Jesus, ele tinha um plano e nos enviou até aqui. E hoje, o que eu quero que você entenda, vá lá em Mateus capítulo 28, é que Jesus também tem um plano para você. E que você não pode se omitir porque de repente você não está em um lugar onde você acha que é só naquele lugar que você pode servir Jesus. Porque, como eu disse para você, eu não sei o que te trouxe até aqui, mas eu sei o que me trouxe. E quando eu ando por aí, eu vejo alguma família, ou eu vejo alguém que está passando por uma dificuldade, eu abro a boca e eu digo a mesma coisa que me falaram. Eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode restaurar a sua família. Mateus capítulo 28, verso 16 diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, repita comigo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o seu propósito, hoje eu quero revelá-lo para você. Vá, ide, pregai o evangelho a todo filho e filha. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: pregai o evangelho a toda criatura, porque é isso que nós somos, criaturas. Mas quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, você diz: eu quero Jesus como meu Salvador. Aí você sai de criatura, sabe para quê? Para filho e filha de Deus. Aí você já não é mais uma criatura. Aí agora você tem uma paternidade, agora você tem uma herança. Agora você foi revestido de poder para pregar o evangelho. Porque é isso que Jesus espera de nós. Mas sabe, como você vai pregar algo que você mesmo não acredita? Como você vai pregar algo que você mesmo não tem convicção? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e foram pessoas diferentes e elas me relataram a mesma coisa, porque eu estava em uma roda e aí falaram isso e falaram aquilo e eu não soube me defender. Por quê? Aí eu perguntei:
Porque eu não leio a Bíblia da forma que era para eu ler. Porque se eu lesse, eu teria me posicionado de forma diferente. Sabe? Então, eu e você precisamos entender que Jesus nos comissionou, a grande comissão. Você faz parte dela. Você faz parte dela. E será que hoje, se você olhar para você, você pode falar assim: uau, que discípulo eu tenho sido de Jesus? Como que eu tenho pregado o Evangelho? Como que eu tenho anunciado as boas novas? Como eu tenho feito isso? Sabe, muitas vezes a gente duvida porque a gente não entende o que Deus fez por nós. De fato, eu quero que você examine o seu coração. Você sabe, de fato, você tem convicção dentro do seu coração do que Deus fez por você? Será? Será que a gente tem mesmo? Porque se a gente tivesse convicção daquilo que Ele fez por cada um de nós, será que nós já não teríamos ganhado muito mais pessoas para Jesus? Será? Vamos lá em Isaías, capítulo 53. Hoje eu vou ler um pouquinho e eu queria que você prestasse atenção, porque isso é tão importante. Sabe por quê? Porque omissão também é pecado. Porque não cumprir aquilo que você foi chamado para fazer também desagrada o coração de Deus. Isaías capítulo 53, a palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência. Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Cristo, sobre o que ia acontecer com ele. E aqui ele está falando de Jesus. Isso que nós vamos ler aqui, ele está falando de Jesus. E eu quero que você talvez entenda um pouquinho, e nós estamos ali mais ou menos uma semana da Páscoa. A Páscoa ela é celebrada pelos judeus, é celebrada, quando o povo saiu do Egito. Mas há, uma cultura de celebrar e tal. Então, no momento da Páscoa, as pessoas colocam muito aquele filme Paixão de Cristo. Então, lá você se lembra um pouquinho. E aí você toca o seu coração, você fica emocionado. Mas eu quero te falar de um homem que profetizou o que aconteceria com Jesus, para que você entenda que a Bíblia ela é um livro verdadeiro. E tudo o que está nela é verdadeiro. 400 anos, amor, você lembra? Eu não lembro quanto tempo Isaías profetizou antes de Jesus, da vinda dele. Eu não lembro se foi 400 anos. Mas depois você procura quanto tempo Isaías profetizou antes da vinda de Jesus. E olha o que ele falou sobre Jesus. Não tinha boa aparência, nem formosura. Às vezes, o filme coloca lá olhos verdes, louro, Jesus e tal. A Bíblia está dizendo que ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou, repita, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. A todos? Não, a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 600 anos? 600 anos. 600 anos um homem, um profeta, profetizou o que aconteceria na vida de Jesus. E eu quero perguntar para você, o que nós acabamos de ler aqui aconteceu? Então você não precisa ter dúvida se a Bíblia é verdadeira. Você não precisa ficar desconfiado. Será que eu posso confiar? Será que isso não foi um livro escrito? Isso aqui é tudo ideia de homens? Será que isso daqui não é lavagem cerebral? Né? Será que... Não. 600 anos antes, um homem profetizou o que iria acontecer com o nosso Jesus Cristo, e aconteceu exatamente o que ele falou. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, e ele fala no final: levou sobre si os pecados de muitos, e pelos seus transgressores ele intercedeu. E foi que Jesus falou quando ele estava pregado naquela cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E a gente não consegue perdoar uma ofensa, uma palavra maldita, né? Maldita, que eu estou dizendo, não é de maldição, é de mal falado, mal colocado, sabe? A gente não consegue perdoar. Mas Jesus foi levado a uma cruz. Ele levou os nossos pecados, as nossas transgressões. E será que você acredita mesmo que ele fez isso por você? Será que você entende mesmo qual era o seu futuro, aonde que era para você estar? Efésios diz que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Não, mas eu não me envolvia com coisas ocultas. Não, mas eu quero te falar uma coisa. Não, mas eu ajudava as pessoas, eu não sei o quê, porque é muito difícil quando uma pessoa ela tem dificuldade de saber de onde Jesus a tirou. Essa pessoa ela não consegue perdoar, ela não consegue ser misericordiosa, ela não consegue porque ela tem dificuldade de entender o quanto que ela foi perdoada, porque ela olha para a vida dela e ela diz: mas eu sou tão boazinha, eu sou tão bonzinho. E aí ela tem dificuldade de entender o perdão de Jesus. Mas eu quero te falar que você não é bom. Eu quero te falar que você talvez possa não ter ido nunca em uma festa. Você talvez possa nunca ter se prostituído. Isso não torna você bom. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Não tem exceção. Todos nós. Sabe? E aí a gente vê o que Jesus fez, a gente não consegue entender. Por isso que aquela mulher pega todo o dinheiro dela, compra uma essência, joga aos pés de Jesus, chora e começa a lavar os pés dele com os cabelos dela. E quem está ao redor diz bem assim, ó: o que ela está fazendo? Isso daí dava para ajudar os pobres. Isso daí dava para fazer isso e fazer aquilo. Só que eles não entendem. Porque Jesus diz assim, ó, para eles: quem muito foi perdoado, muito ama.
É porque só quem foi perdoado mesmo sabe do fundo do poço que Jesus tirou você. Aí você sabe que você não pode negar perdão para ninguém. Você não pode deixar de ser misericordioso, porque você sabe de onde Ele te tirou. Aí você sabe que você não pode, não é que você não queira, é que você não pode. Porque você sabe a misericórdia que Ele estendeu para a sua vida, você sabe o perdão que Ele estendeu para a sua vida. Você sabe, e aí você muito ama, porque muito você foi perdoado. E aí você acredita nessa verdade, e aí você começa a proclamar essa verdade. Quando chega uma pessoa na sua frente e você fala: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela até falou assim pra mim: é porque a fulana, eu não gosto muito de conversar com ela, eu vou te ser sincera. Por quê? Ela só fala de Jesus. Aí eu fiquei pensando aqui. Ela só fala de Jesus, ela só fala de Jesus. E eu entendi que ela queria conversar sobre outras coisas também. Mas sabe, a Bíblia diz que o coração que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de Jesus, onde você chegar, meu irmão, você vai falar de Jesus, porque o seu coração está cheio de Jesus. Mas se seu coração está cheio de time de futebol, se o seu coração está cheio de novela, se o seu coração está cheio dos programas aí da televisão, se o seu coração está cheio das angústias, se o seu coração está cheio dos diagnósticos, você já viu a pessoa que a gente chega e ai, tô com uma dor de cabeça. Aí tu chega e diz: ai, tô com uma dor na perna. Ai, tô com uma dor. Minha irmã, toda hora é porque o coração dela está cheio das dores. É dor disso, dor daquilo, dor do não sei o quê. Sabe? Então a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. E a gente lê essas coisas e passa despercebido. E Jesus falou: ei, ide e pregai o evangelho, fazei discípulos e ensinando. Agora, quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina. Como que você ensina a igreja? Você ensina vivendo. Você ensina fazendo. Você ensina vivendo, você ensina fazendo. Só que você olha para você, você diz: não, eu não sou capaz. Não, eu vou falar o quê? Não, essa pessoa não vai querer ouvir. Deixa eu te falar, muita gente não vai querer ouvir mesmo. Mas faça a sua parte, porque tem um que vai ouvir e esse um vai mudar a história dele. Mas sabe por que você não faz? Será que é porque tem muita gente que não vai ouvir? Ou será que é porque você tem vergonha de se posicionar e de falar daquilo que você acredita? Ai, eu vou ser chato, né? Crente chato. Às vezes eu converso com os meus filhos e eles falam: porque o fulano, porque eu não sei o que, não sei. Você tem orado por essa pessoa? Você tem orado, você está orando, você está colocando diante de oração? Porque você está andando com uma pessoa, você está vendo que a pessoa está indo para o inferno e você vive como se isso nem te importasse. Ah, tudo bem, eu já estou salvo. Tudo bem, a minha família, minha casa está em paz, então deixa a casa do outro lá, deixa o outro chorar. Deixa a minha amiguinha estar com os pais dela com a família acabada e a cara sabe que eu cobro: filha, você tem que falar de Jesus. Você tem que, olha, coleguinha, deixa eu lhe falar, tem alguém que vai mudar a história da tua família, porque mudou a história da minha família. Meus pais eram separados. Você foi chamado para ser testemunha. Mas você precisa entender isso. Atos capítulo 1. Capítulo 1, verso 7. Diz assim: não cabe a vocês conhecer o tempo. Aqui os discípulos estavam perguntando o tempo de Jesus, que ia se restaurar o reino de Israel. Eles ainda não tinham entendido. E Jesus diz: não cabe a vocês conhecer o tempo, épocas, que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E você foi chamado para ser testemunha. Quando nós estamos num tribunal,
Tem uma parte no tribunal, em um julgamento, que é muito importante. Que às vezes, né, eu já vi filmes, né? Que a gente assiste filme. Eu, pelo menos, gosto muito de filme de julgamento, essas coisas. Tem até a proteção às testemunhas. Tem que tirar a testemunha daquele lugar. Tem que colocar a testemunha para um outro estado, para uma outra cidade. Por quê? Porque a testemunha, ela é peça principal naquele julgamento. É ela que vai falar: eu vi, eu não vi, aconteceu, não aconteceu. Ei, você foi chamado para ser testemunha. O que você está testemunhando? O que você está testemunhando quando as pessoas cruzam o seu caminho? O que você está testemunhando quando alguém senta com você? Quando alguém fala alguma coisa, você está testemunhando o quê? Será que você é igual a todas as outras pessoas que fazem parte da vida daquela pessoa? Ou será que você é diferente? Será que você está apto realmente para ensinar? Porque Jesus disse: ide, pregai o evangelho, fazei discípulo e ensina. Ensina eles a permanecerem naquilo que eu ensinei, naquilo que eu ensinei para vocês. Ensina, mas você vai ensinar o quê se você não está vivendo? Aí, como você não vive, você não se sente apto, que você diz assim: como que eu vou ensinar? Nem eu vivo. Mas Jesus acabou de falar, foi Jesus, Atos capítulo 1, ele disse assim: ó, vocês receberão poder. Ei, cada um de vocês tem poder dentro de você. Poder para chegar e para colocar a mão na cabeça de uma pessoa e dizer assim: olha, eu vou orar por você e você vai ser curado. Alguém aqui tem a capacidade de curar alguém? Alguém aqui tem a capacidade de curar alguém? Não. Mas se Jesus quiser curar, mas não tem quem coloque a mão na cabeça daquela pessoa. Jesus quer curar, mas não tem quem diga: eu vou orar por você. Porque isso que ele disse assim: mas quem vai? Não tem quem pregue essa verdade. Paulo está dizendo: não tem quem fale. Quem é que vai? Eles não acreditam, eles não conhecem Jesus, eles não acreditam, eles não creem. Sabe por quê? Porque eles não ouviram. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ai, Carla, minha fé está fraquinha, está fraquinha. Batimento cardíaco. Minha irmã, você está lendo pouco a Bíblia. Se você ler a Bíblia, ó, e você falar assim: eu vou acreditar nisso daqui. Irmã, isso aqui, é isso aqui, ó. É uma fé madura. Não é o que eu estou vendo, não. É o que está escrito aqui. Porque 600 anos antes de Jesus aparecer, aquele homem lá escreveu, que eu nem conheço, tudo que ia acontecer com Jesus, fora as outras coisas, eu vou acreditar nisso aqui. Porque se está aqui, vai acontecer. Essa precisa ser a verdade da nossa vida. Essa. E o que essa verdade diz que eu e você podemos falar para as pessoas? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. E quem é a tua casa? A minha casa é um monte de gente. É avó, é pai, filho, mãe. Quem você colocar na lista, na sua lista? Raabe, quando foi ajudar os israelitas, ela fez uma aliança, ela fez um pacto com eles. Ela falou assim: eu e a minha casa. E levou a família dela com ela. Quem colocou o cordão foi ela. Quem fez o pacto foi ela. Quem se arriscou foi ela. Mas ela disse: eu e a minha casa. E todo mundo foi salvo dentro da casa dela. Só que você não fala porque você não quer incomodar. Porque a pessoa vai pensar de você. E você está vendo ela ir para o inferno. E o que ela vai pensar de você? O que ela vai pensar da sua reputação? Que você é chato, que você é isso, que você é aquilo. Irmão, você está aqui porque eu tenho certeza que se alguém que não nasceu em berço cristão e foi ensinado desde pequeno, você está aqui porque alguém falou de Jesus para você. Alguém insistiu com você. Alguém disse: bora, meu, vai mudar a tua vida. E tu: meu irmão, me deixa, eu não preciso disso. A pessoa: e ora, meu.
E aí a parte que tu não vê, e ela dobra o joelho, e ela ora pela tua vida, e ela jejua pela tua vida, e ela clama. Agora, você é uma testemunha. Testemunha incomoda, e quando você chega nos ambientes familiares, chegou. Meu irmão, pois é esse aí que eu vou colocar na minha lista. Tu tá falando de mim, né? Pois Jesus vai te pegar. Segunda-feira, Jesus, tu pega ele. Terça, tu pega ele. E ora pela pessoa que você quer ver salvo. Mas a gente não faz isso, a gente se omite, a gente não faz o que a gente tem que fazer. E aí depois a gente fala, ai, como eu posso ajudar? Ai, como eu posso servir? Ai, como eu posso... Você pode transformar a sua mente, entender que você tem uma responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Você tem uma responsabilidade de levar o evangelho às pessoas, de falar o que Jesus fez na sua vida. Irmão, será que Jesus não fez nada na sua vida? Não, mas é porque eu ainda estou no processo. Não, esse processo é eterno. Não, ele é eterno. Quando você estiver bom, você vai para a glória. Então, enquanto você está aqui, já vai saber, não estou bom ainda. Então, deixa eu fazer minha parte. Entendeu? O processo a Bíblia fala. Entendeu? De glória em glória. Sabe? E a gente, Jesus dá uma ordem e a gente não pode. E me mandaram um vídeo que dizia assim, pastor, era um pastor senhor já, eu até encaminhei para várias pessoas e dizia assim, por que a igreja, eu conheço uma igreja que tem bons pastores, mas ela não cresce? Aí o pastor respondeu, porque pastor não faz ovelha, pastor pastoreia as ovelhas, quem faz ovelha é ovelha. E é verdade. Se eu estou aqui é porque uma mulher abriu a boca para mim e disse assim, aí Jesus mudou a minha casa. Eu também passava um perrengue com meu marido. Deixa eu te contar a minha história. Ele mudou. E quando ela me contou a história, eu falei, se mudou a dela, pode mudar a minha. Ela é melhor que eu. Ela mudou a dela, vai mudar a minha. E hoje, onde eu vou, minha irmã mudou. Só que assim, às vezes a pessoa, mudou? O que eu tenho que fazer? Acha que é vir aqui, né? Aceite Jesus como meu Senhor e Salvador, vai sair daqui, tá tudo mudado, não, irmão. Aí é melhor você ir lá no Burger King. Aí você me quebra. Não é assim. Aí você precisa entender o que Jesus fez por você. Você precisa entender que você é um pecador. Você precisa entender o sacrifício que Ele fez por você. Você precisa entender que você precisa de perdão, que você precisa de restauração. E quando você entende isso, você transforma a sua mente. Sua mente já não está mais com o molde do mundo. Agora ela está com o molde de Cristo. Tudo começa a transformar ao seu redor. Esse mesmo Jesus que foi massacrado numa cruz, esse mesmo Jesus que aconteceu tudo isso com ele, esse mesmo Jesus que ressuscitou no terceiro dia, esse mesmo Jesus. Capítulo 2 diz assim sobre ele de Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Gente, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E ele está falando assim, olha, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus é igual a Deus, ele não considerou isso algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele deixou isso para lá por causa de mim, de você. A Bíblia diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ei, Jesus é Deus, ele não precisava vir aqui, ele não precisava nascer da barriga de uma mulher, do ventre dela, ele não precisava crescer, caminhar, ter uma alma. Nada do que ele fez, ficar cansado, chorar, nada. Ele não precisava. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou dele. Ele não se apegou ao fato de ele ser igual a Deus. E que ele veio se humilhar aqui, que ele assumiu a forma dos seres humanos. E reconhecido em figura humana. Ele se humilhou
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Quando você começa a guerrear, participar de uma batalha espiritual, seja na sua casa, onde foi, você começa a orar e você diz: no nome poderoso de Jesus, sai! Tem que sair, meu irmão. Pode querer brigar, pode resistir, mas você vai continuar, porque é no nome de Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. Não é na sua fala, não é no seu português, não é na sua linguagem, não é no seu conhecimento, é no nome de Jesus. E a Bíblia diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro. Esse mesmo Jesus que foi moído numa cruz, hoje ele tem toda a autoridade, como ele disse: eu recebi toda a autoridade. Ei, você tem autoridade, ele passou essa autoridade para você, para que você pregue, para que você fale do amor dele, para que você fale sobre o que ele fez. Mas hoje, sabe qual é o nosso problema, igreja? Hoje nós temos que estar adulando aqueles que têm todo o poder, adulando aqueles que têm toda a autoridade. Irmão, vai ler a Bíblia. Irmão, tu tem uma responsabilidade. Irmão, a gente tem que estar adulando, porque você não assume a sua responsabilidade de entender. Ei, não, eu estou aqui eu já conheci Jesus, eu já ganhei esse poder, agora eu preciso frutificar, eu preciso falar, eu preciso ir pregar o evangelho, só que eu também preciso ensinar, e para ensinar eu também preciso viver. E você precisa assumir a autorresponsabilidade. Você sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente está aqui do lado aqui, às vezes eu vejo algumas coisas aí, tipo assim: se eu fizer alguma coisa aqui, vocês já viram como que é o peso? Mas a pastora estava fazendo. É assim. Mas quem está sentado do lado daí? Ah, não. Sou só ovelha, sou só membro. Quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou? A nossa responsabilidade é a mesma. Agora, é claro que a Bíblia diz aqui: muito é dado, muito será cobrado. Mas a responsabilidade de pregar o evangelho, Jesus disse, é para todos nós, é para todos nós. Você sabia que eu vi um dado que só 25% dos cristãos conhecem sobre a grande comissão? 25% dos cristãos. Você sabia que só 10% vive? Só 10%. É por isso que a gente vê tanto movimento, tanta coisa, e a gente não vê gente realmente convertida, porque 10% vivem. Porque você não entende qual é a sua responsabilidade. Carla, e por que o Senhor trouxe essa palavra para Lion esse dia, nesse aniversário? Porque o Senhor quer despertar você para que você entenda a necessidade de você fazer discípulos. Você precisa fazer discípulos. Ei, você não é daqui, você não é desse mundo. Pare de se apegar às coisas daqui. Pare de querer ficar vivendo aqui como se você tivesse a eternidade aqui para usufruir. Você não tem a eternidade aqui. A eternidade é lá. Aqui você foi comissionado. Você veio para uma missão. E dentro dessa missão você trabalha, você come, você vive, você tem o seu lazer, você tem as suas obrigações, mas você precisa cumprir a sua missão. A sua missão. E hoje, como eu disse, é um culto profético, porque você precisa entender: eu não estou aqui, Senhor, a minha fé ela precisa ser madura. Se o Senhor já me tirou, um dia eu estava no seminário e o pastor estava ensinando algumas coisas e eu disse: Deus, por que o Senhor não me alcançou antes? Tantas tragédias eu não teria vivido na minha vida. Por que o Senhor não apareceu na minha vida antes? E o Espírito Santo falou para mim: para que você nunca esqueça
do buraco onde eu te tirei para que você não queira voltar para lá. Pare de estar deixando uma porta aberta para o seu passado. Se você fosse feliz lá, você não teria chegado até aqui. Então viva isso aqui, não tenha plano B. Fale: Senhor, eu vou ser grato ao que o Senhor fez por mim, e quantos eu puder ganhar para Jesus, eu vou ganhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que precisa ser feito. Pare de querer ficar vivendo a sua vidinha. E olhe, não existe evangelho sem renúncia. Existem muitas coisas preparadas para nós, muitas. A Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, olho não viu, ouvido não ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Sabe, tem muita coisa preparada para você. Quando Deus chama Isaías, ele fala assim: a quem eu enviarei, Isaías? Isaías diz assim: envia a mim, Senhor. Envia a mim. Será que hoje o Senhor pode contar com alguém aqui? Será que hoje tem alguém que pode levantar a mão para o Senhor e Ele está entre nós, e eu posso te dar certeza disso? Ele está entre nós dizendo assim: ei, já chega, já passou do tempo de você assumir a sua responsabilidade. Já chega de estar brincando. Será que há entre nós alguém que possa levantar a mão e dizer assim: envia a mim, Senhor? A Lion é uma igreja missionária. A Lion, ela é uma igreja missionária. Nós viemos para cá para fazer uma missão. E hoje, não eu, mas o Senhor quer saber com quem Ele pode contar. Pode ficar de pé. Não eu, mas o Senhor quer saber com quem Ele pode contar. E o contar é começar com você. E o contar é começar a se ajeitar. E o contar é começar a colocar na sua cabecinha, repetir todos os dias se for preciso: para onde irei eu? Para onde irei eu? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde você vai? Você fica ali dizendo: eu vou deixar a igreja, eu não vou para a célula, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Você vai para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, você vai para onde? Para de querer voltar para onde o Senhor já te tirou. Se fica: não, Satanás, tu está querendo me tirar, né? Pois agora eu vou avançar. Tu está querendo, pois agora eu vou avançar. Tu está querendo me tirar do propósito do Senhor porque é grande, porque eu fui escolhido, eu vim foi das trevas, mas eu fui salvo e agora eu vou avançar. E quem puder ir comigo, vai comigo. Só que a gente se acovarda, a gente se intimida, a gente quer desistir. Meu irmão, e eu posso falar de desistir porque eu sempre fui uma mulher que gostei de desistir. Eu nunca esqueço o dia que o Senhor começou a trabalhar comigo sobre permanecer. Eu cheguei na casa lá no Platão, a casa, problema na água. Eu nem tinha terminado a minha mudança, as coisas na caixa. E eu já estava no Marketplace, procurando casa. Não vou me mudar, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, tá com problema nessa água, não vai se ajeitar, eu vou me mudar. O Senhor falou assim: você vai ficar aí. Para, Mira Carla, de querer fugir. Aprenda a permanecer, aprenda a resolver os seus problemas. Aprenda. Que coisa que a gente só vive querendo fugir. Poxa, Ele foi esmagado. Ele foi esmagado por cada um de nós. Ele não precisava, Ele disse: eu vou, Pai. Ele até orou, Ele disse: Pai, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua. E Deus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. Deus não quer nos ver perecendo. Ele não quer, mas para que tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Puxa, você carrega essa verdade.
Você carrega essa verdade dentro de você. Não deixa Satanás roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. Foi por amor a você. Não deixa ele te parar, não deixa as mentiras do inimigo parar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, dentro da sua vida. Quando eu disse sim para o Senhor, lá na Ponta Negra, quando a moça falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Eu nunca imaginei que ele me traria a Macapá. Eu nunca imaginei, nunca que ele me colocaria à frente de uma igreja. Nunca eu imaginei. Nunca. Mas eu disse sim, e todas as vezes que eu tive vontade, que estavam difícil, eu disse, eu não tenho para onde ir, Senhor. Eu não tenho para onde ir. Eu já vim de lá. Eu vim de lá, Senhor. Eu não tenho para onde ir. Sabe? Não faça isso com Jesus. Não diga não para Ele. Depois de tudo que Ele fez por você, não diga não para Ele. O que importa quantas costas vão virar para você. O que importa o que você vai perder, que Ele perdeu tudo por você. Ele não disse não para você. Não diga não para Ele. Se comprometa com Ele hoje. Sabe, diga, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, conta comigo. Eu vou proclamar o teu nome. Eu vou proclamar o que o Senhor fez por mim. E eu vou proclamar o que o Senhor está fazendo em mim. E não pense que é fácil. Ninguém está aqui falando que é fácil. Mas se você se posicionar, Ele disse, eu te dei autoridade e poder. Eu te dei. Você tem autoridade e poder. E hoje, eu vou fazer mais uma vez, todas as vezes, enquanto esse lugar, e esse lugar eu não estou falando só desse lugar, mas enquanto este lugar que nós nos reunimos para adorar ao Senhor existir, se tem alguém entre nós que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, que você possa fazer isso. Pare de deixar com que o inimigo engane você. Pare de pensar naquilo que você vai perder. Jesus não pensou, Ele não calculou, eu vou perder minha glória, eu vou me humilhar. Ele veio por você. Pare. Confesse Jesus. Não fui eu que disse, foi a Bíblia que disse que você precisa confessá-lo com a sua boca. Não fui eu que falei. Confesse Jesus com a sua boca, aceite Ele como seu Salvador enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E o pedido vai ficar aberto. Se você quiser levantar a sua mão ou algo assim, eu vou orar com você. Mas sabe, eu tenho um segundo pedido para fazer. Se você olha para a sua vida e você vê que Jesus fez algo por você, que Ele está fazendo algo em você, e você consegue olhar para você e ver que você está fazendo pouco, e ver que você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Jesus falou, ei, os campos estão prontos, ore por trabalhadores. Jesus está contando com você. Eu escutei uma historinha engraçada que diz que quando Jesus, e é uma história que é um conto, quando Jesus subiu aos céus, os anjos chegaram com Ele e falaram assim, e aí Jesus, o Senhor terminou o seu propósito? O Senhor fez o seu objetivo? Ele fez. E agora? Agora é com eles. Senhor, é com eles. E se eles não fizerem? Como vai ficar? Jesus disse, eu não tenho plano B. Eu deixei para minha igreja. Eu deixei para minha igreja. E eu acredito na minha igreja. Fazer o que tem que ser feito. Jesus não tem plano B. Você também não pode ter plano B. Eu não vou te chamar aqui na frente. Na verdade, eu vou te chamar aqui na frente. Porque eu disse que hoje era um culto profético. E se você tiver que afastar... Não precisa, Anderson. Pode deixar aí. Se você tiver que afastar a cadeira, você pode afastar. Mas eu quero te chamar aqui na frente. Se hoje você é como Isaías, se hoje você entende dentro do seu coração o que Jesus fez por você, e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você.
A quem enviarei eu? A quem enviarei eu? E se você está disposto a dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Só segura um minutinho. Sério, só quero compartilhar com você uma palavra que foi dita aqui. Foi o entendimento que o Senhor trouxe para mim e eu creio que é o momento oportuno para isso. Foi lido aqui hoje Mateus 28, verso 16. Eu queria ler de novo com você, se você puder abrir rápido. Mateus capítulo 28, verso 16. É quando se fala só da comissão dos seus discípulos, dos 11. Porque se eu perguntasse para você hoje, assim, fizesse uma pergunta simples e honesta, alguns dos discípulos de Jesus duvidaram dele? Sim ou não? Sim. Quem duvidou? Quem duvidou? Judas duvidou, concordo com você. Teve mais algum dos discípulos? Tomé. É isso? Eu quero ler esse texto com você agora. Alguns. Judas, a essa altura, estava morto. Tomé estava lá? Tomé estava lá? Sim. Era contado com os 11, amém? Sim. Tá, então vamos ler. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Então nós temos aqui 11 homens obedientes. Eles foram a Galiléia, Jesus falou, estarei lá. Eles foram lá. E quando ouviram, adoraram. Os 11 ouviram? Sim? Sim. Eles o adoraram? Sim. Sim. Mas alguns duvidaram. Só Tomé que duvidou? Não. Alguns. Você consegue perceber? E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E Jesus veio e falou dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto vão, ou portanto ide. Ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus não falou assim, olha, ensina aquilo que eu ensinei para vocês. Não. Ele falou, ei, ensina aquilo que eu ordenei que vocês fizessem. É ordem. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Eis que estarei convosco sempre. Aleluia. Ele estará com cada um de nós, amém? Amém. Amém? Ele estará com cada um de nós, desses que atenderem esse santo chamado. Amém. Desses que ensinam aquele que Ele mandou você fazer. Aleluia. Você entendeu? Você tem que ensinar aquilo que Ele determinou que você faça. Aleluia. Aquele que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que fala. Aquele que abre sua boca e fala que Ele é Senhor, e confessa com o coração dizendo que Ele o salva. O que é você confessar alguém dizendo que Ele é seu Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Porque hoje nós temos que pregar sim o Evangelho do amor, porque o Evangelho ele é 100% graça. Não tem jeito. É 100% amor, é por amor. Tudo sempre foi, sempre será amor. Só que quando você confessa Jesus, Ele passa a ser o seu Senhor. Ele dá filiação no Pai. Ele é seu Senhor. É por isso que Ele fala para todo discípulo assim, por isso vão e ensinem. Ensine aquilo que eu mandei vocês fazerem, é isso. A chave da graça é essa. A chave do chamado de Jesus é esse. Mas dos 11 não foi só Tomé que duvidou. E dos, será quantos somos aqui? Algumas dezenas. Não tem só o João e a Maria que duvidaram. Então eu quero acrescentar esse chamado que foi feito aqui na frente. E eu vou deixar a Carla fazer esse chamado. Mas eu quero acrescentar você que o Senhor toca nesse momento no seu coração, como você tem duvidado. Porque quando a gente fala assim, não, mas a vergonha me venceu, não. Você duvidou daquilo que Deus pode fazer. Porque se você tiver certeza, você faz. Um dia, eu já falei aqui, uma mocinha estava lá no milênio sendo assediada por um homem mais velho. A menina devia ter no máximo 13 anos. E o cara devia ter mais de 40. E quando aquela mocinha estava sendo assediada, eu sabia que era um assédio. Eu sabia que ele queria conduzi-la para casa dele porque eu escutava a conversa. Não, vamos lá só ver um filme. E eu fiquei no embate. Puxa, eu vou lá, não vou, não tive coragem, fui um covarde. E essa minha covardia me levou ao ponto de eu pegar R$50 e colocar numa mesa de jovens. E eu cheguei a falar, rapaz, quem quer ganhar R$50 aí? Eu cheguei até a mesa dos jovens. Porque a coragem que eu não tive, eu queria pagar alguém para fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu continuei sendo covarde. Só que no momento que eu fui dar os R$50, o Senhor ministrou dizendo que o cara ia bater num daqueles jovens se ele fizesse. Então ao invés de uma tragédia, viver duas. E aquela jovem, eu não sei se ela deitou na cama com aquele homem naquele dia, porque eu não tive coragem, eu fui um covarde.
Só que mais tarde, sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei lá no meu lugar secreto, eu fui chorar aos pés do Senhor, rosto no chão. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Hoje eu sei que o Senhor está decepcionado comigo, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance de provar que eu acredito, porque eu agi como incrédulo. E muitas vezes nós agimos como incrédulo, porque a gente não acredita. É muito bom vir para cá, como a Carla falou, mas amanhã eu vou dar uma notícia para vocês. Esses balões todos irão murchar. O bolo pode se desfazer, como está se desfazendo por conta de calor, de transporte. Ele pode se desfazer. A gente vai se saciar daqui a pouco de alimento. Porque Deus tem sido bom nesse lugar, colocou pessoas excelentes. E a gente tem a oportunidade de fazer um curso de dar com excelência, o melhor. Camarão, nós vamos comer daqui a pouco. Camarão. Você entendeu? Porque Deus é bom. Mas tudo isso vai passar, daqui a pouco todo mundo vai para casa. O que vai fazer diferença é a diferença igual de um homem desesperado. Um dia que chorou no chão e pediu para Deus mais uma chance, Ele deu. O tempo se passou e talvez não sei quanto tempo depois, um dia eu estou chegando na mesma sala, não era no mesmo ambiente, mas era na mesma sala que eu olhava, e tinha um vidro separando eu e lá fora um jovem, mesma idade, 13, 12 para 14 anos no máximo, e um homem mais velho. E mesmo sem escutar o que ele estava falando, eu sabia que ele estava assediando aquele jovem. Ele queria levá-lo para a cama também. E o Senhor ministrou para mim e falou assim: tá aí a tua oportunidade. Aí você sabe o que é que eu fiz? Eu fui pro banheiro chorar pedindo coragem, porque eu não tive coragem de fazer de novo. E fui pro banheiro chorar e pedir: Senhor, pelo amor de Deus, eu sei que é minha oportunidade, me ajuda. O Senhor sabe que sozinho eu não vou. Ficou mais difícil. A primeira era mais fácil, era um homem e uma mulher. E eu chegar lá e falar assim: meu irmão, olha, vai querer pegar você, minha filha, foge disso. Tá errado, ele é mais velho, cadê seus pais? Se você quiser eu te ajudo. Ei, cala tua boca aí, rapaz. Vou, se for, sabe, cheio de Deus, a gente vai até pra música, Deus o livre, né? Mas agora era mais difícil, eram dois homens conversando. E como é que eu vou falar para aquele homem mais velho que ele estava na homossexualidade porque ele queria assediar aquele rapaz? E lá de fora eu nem sabia se era pai conversando com o filho. Só que Deus falou, meu irmão, e eu fui lá para lá, fui. Aí, Espírito Santo deu coragem, eu parti na direção. Aí era para cá, eu tinha que passar por uma recepção. Quando eu passei na recepção, que eu vou sair na porta, entrei no banheiro de novo. Senhor, me ajuda, Senhor, não estou tendo coragem. Me ajoelhei no banheiro, coloquei o rosto no chão do banheiro e fui chorar. Senhor, me ajuda. Senti eu não consigo, me ajuda. E talvez essa possa ser sua oração hoje aqui nesse lugar. Você dizendo assim: Senhor, me ajuda porque eu não tenho conseguido, eu tenho me comportado como incrédulo. Aí eu vou falar uma coisa pra você: o Espírito Santo de Deus invadiu meu coração. E eu levantei daquele lugar e eu orava assim, ó. Eu orava baixo. Porque a recepção tinha um banheiro, e o banheiro era do lado de onde haviam pessoas lá. Tinha uma recepcionista e um vigilante. Ninguém ouviu minha oração. Mas sabe quando você vê que é Deus? Eu abri aquela porta e quando eu saí, tinha um vigilante que era um homem convertido a Cristo. Quando eu saí do banheiro, que eu fui saindo, acho que ele viu meu rosto. Aí ele falou assim: seu Renzo, Deus vai te usar, não tenha medo. Ah, meu irmão, aí eu vou falar pra você, meu irmão. Eu entendi por que Davi, pequenininho, correu pra cima de Golias, querido. Você vem contra mim com escudo e espada. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É batalha, varão. É batalha, varão, a mulher de guerra. E naquele dia eu fui na direção daquele homem, cheguei lá e falei, meu irmão, abençoei aquele jovem. Falei, meu irmão, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de alguém chegar para falar para você e falar que Jesus te ama, mas eu digo para você hoje, Jesus te ama. Ele te fez para ser uma ferramenta poderosa dele, ele não te fez para deitar com o homem numa cama. Você entendeu? E falei para aquele jovem, para aquele homem, o cara, é lógico que ele queria me agredir. Era nítido isso. E eu abençoei aquele jovem e falei, não tome a decisão que você vai tomar hoje, você vai se arrepender um dia. Entendeu? Vá para sua casa, vá para uma igreja, não sei o que. Falei para o jovem e daqui a pouco virei as costas e vim embora. A missão foi dada, a missão foi cumprida naquele lugar. E eu voltei naquele dia e agradeci a Deus. Porque eu tive coragem? Eu agradeci a Deus porque eu tive coragem? Não. Eu agradeci a Deus porque Ele me deu mais uma oportunidade. Eu podia sair daquele lugar naquele dia e podia acontecer o que fosse na minha vida, porque eu sabia que eu estava nos braços do Pai. Então você tem essa mesma oportunidade hoje. Você pode ter agido como incrédulo até hoje, mas aqui nesse lugar você tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente, que vai fazer toda a diferença pro resto da tua vida. Você pode ter duvidado até hoje, você pode ter duvidado até um segundo atrás, mas se você tomar uma decisão hoje aqui nesse lugar, aí você vai viver uma vida diferente. Uma vida como você nunca viveu. Eu dou certeza isso para você em nome de Jesus. Então eu falo para você, você incrédulo, você que tem se comportado como incrédulo, saia do seu lugar e venha aqui na frente.